Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao assunto do aborto. Tem muitas pessoas que simplesmente acham que aprovar a lei do aborto e a mulher fica livre do seu feto, do seu bebê, é uma coisa lógica, normal, porque é lei. Ora, isso aí não é tudo. Mesmo que seja uma lei aprovada pelos homens, essa lei, ela não tem aprovação divina. E o pior de tudo é que as mulheres grávidas não sabem do que tem por detrás de uma rede criminosa de aborto. As mulheres não sabem o que acontece por detrás das clínicas de aborto, através dessas multinacionais, como tem na Europa toda. Vocês nem imaginam o que eles fazem. Eles abortam criança até com 9 meses. E simplesmente, crianças perfeitas, eles abortam e jogam ao chão. E de tardezinha, quando termina o expediente, a maioria desses bebês que poderia resgatar ele dali daquele chão, entregar para uma família que está precisando adotar uma criança, porque os nossos filhos são herança de Deus. O que é que eles fazem? Eles largam aquelas crianças ainda vivas dentro de um incinerador para serem carbonizados pelo fogo. E em outras indústrias saem aqueles caminhões lotados de corpos de bebês abortados que são levados para a indústria do comércio, onde o seu corpo, a sua carne, passará por um processo industrial de fritura. Eles vão tirar o óleo, a gordura do seu corpo para o fabrico de cremes para rejuvenescer a pele das próprias mulheres. Nos Estados Unidos existem muitas indústrias que fabricam creme da placenta da própria mulher que pratica o aborto. Essas placentas são vendidas para as indústrias para a fabricação de creme para rejuvenescer a pele das mulheres. Isso é coisa muito horrenda. Essas mulheres não sabem o que acontece. É por isso que eu escrevi esse livro, não somente eu. Existem muitos escritores americanos, é só procurar através de uma boa biblioteca pública. Você vai encontrar alguns livros sobre o aborto de grandes escritores, de grandes jornalistas ingleses, americanos, que constantemente fazem denúncia dos bastidores da clínica de aborto. Então hoje nós vamos dar uma pincelada e depois continuaremos na próxima semana. Hoje nós vamos falar a respeito da mulher isca, a isca. Então vamos ler o que eu escrevi no livro que eu publiquei sobre o aborto ou assassinato duplo. Publiquei esse livro na década de 80. É um livro muito lido por muitas igrejas religiosas para combater o aborto. Então eu escrevi o seguinte: é óbvio que por trás de toda transação comercial, legal ou ilegal, as multinacionais têm o monopólio do poder.
na maioria dos consultórios de gravidez, existe um poderoso chefão que com mão de ferro comanda secretamente as operações, agindo fora da lei, sendo por ele ou pela própria lei protegido. Eles se organizam-se em grupos, constituíram um sistema oposicionista e aderiram a uma filosofia marxista e neonazista e fundaram a lei do capitalismo. E ninguém jamais conseguiu derrubar essa lei, nem mesmo os governos federais e o poder judiciário. O capitalismo é a lei do mais forte, é a lei do poder, da supremacia, digo, e racistas espalham o ódio e a vingança. Os grandes homens que galgaram posição fico com fama e sucesso sempre estiveram envolvidos pelo capitalismo. Eles não respeitam os direitos humanos, sequestram aviões, exigem dos governos a liberdade de presos políticos, enfim. O capitalismo sempre foi, é e sempre será incombatível. Vive em nós e está no meio de nós, nesta sociedade de consumo suja, imunda e corrupta. O capitalismo vem atuando constantemente no tráfico de drogas, na geopolítica, vem também interferindo nos entorpecentes, nos narcóticos e nos bilhões de dólares que são gastos em espionagem industriais, em grandes projetos altamente confidenciais. Atualmente, estão explorando o campo da medicina. Em toda a Europa, são raros consultórios de gravidez que não estão em suas mãos. Essa força estranha já vem atuando aos poucos nos países do terceiro mundo, inclusive querem agora o Brasil. Em cada consultório de gravidez existe um poderoso chefão da máfia do aborto que comanda a fabricação de fetos e o tráfico de crianças. Eles têm em suas clínicas mulheres treinadas para serem reprodutora, ou seja, máquina de fazer bebês que são selecionados. Todo ano, essas mulheres são jovens, de pele macia, são bonitas, elegantes, charmosas, esbeltas, e além de fotogênica, são sedutoras e fazem com que os homens se ajoelhem aos seus pés, como fazia Cleópatra no Egito, a serpente do Nilo. Resolvi chamar essas mulheres de isca porque elas são pagas pelo poderoso chefão para atrair e provocar e satisfazer biologicamente todos os desejos de um homem. As mulheres iscas são jovens, férteis, aptas a dar um filho a qualquer homem, isto é, uma vez que ele tenha milhões de dólares para dar ao poderoso chefão. Elas são de nacionalidade francesas, japonesas, indianas, inglesas, australianas, americanas, suecas, italianas, alemãs. Tem também havaianas, tem transação comercial
essa transação comercial é altamente confidencial. Se um milionário, por exemplo, deseja ter um filho com uma determinada moça dessas, ele entra em contato com a direção da clínica de aborto. E esta faz a ficha do cliente. No caso, o interessado, os advogados efetuam uma diligência de seus bens imóveis e, se ficar provado que o cliente tem dinheiro, é feita a documentação por fora da lei. Havendo ambas as partes assinado o acordo de cavalheiro, o milionário é apresentado ao poderoso chefão para o pagamento adiantado de 50% de toda transação comercial. O futuro papai tem o direito de escolher a mulher que lhe convém. E aí inicia-se o cerimonial ou desfiles de mulheres nuas. A isca vai para o hotel fazer amor semanalmente. A mulher isca é submetida a exame ginecológico. E uma vez comprovado a gravidez, a mulher isca é separada do homem e conduzida a uma clínica especial do poderoso chefão, descansando em apartamento supervisionado e gozando de todas as prerrogativas. A isca fica sob os cuidados médicos durante os 9 meses de gestação. Quando chega o momento de dar à luz, a mulher isca é submetida a uma cesariana e, após o nascimento, é feito um novo documento dentro dos termos legais da lei e o bebê é entregue ao milionário como se fosse uma doação. Toda essa trama é feita sigilosamente por meio de advogados que adulteram os princípios de toda a lei moral. Conclusão: a mulher isca ganha em média 30% desse valor milionário e o restante fica com o poderoso chefão. Esse tipo de câmbio negro é praticado em vários países da Europa. Existe meios mais caros de ter um filho caso o homem não queira manter relações sexuais com a pessoa do sexo oposto, por questões ética, política, ou princípios morais, ou religioso, basta tirar o seu esperma e fazer uma inseminação artificial no útero da mulher isca. Pois bem, o poderoso chefão fatura mais dólares por tratar-se de um trabalho técnico, científico, e assim prossegue a carreiras dos dólares, que são aos bilhões que entram em seus bolsos ilegalmente num jogo sujo e estúpido. Como empresa multinacional, a máfia do aborto usa e abusa do útero da mulher isca para fabricar bebês, não respeitando sequer a vida do recém-nascido. É assim que vem acontecendo em toda a Europa, na Ásia e em alguns países africanos. Temos também, veja bem, quando uma jovem estudante nos Estados Unidos ou na Inglaterra, isso é comum, ela fica grávida, ela quer tirar o bebê, ela não quer que o namorado saiba, ou o namorado não quer que ela aborte, ou o pai não pode saber, etc. tal. Ela inventa que vai fazer um retiro, vai visitar uns amigos, etc., ou tirar umas férias, quando na realidade ela vai para a clínica de aborto, fazer um teste em laboratório para ver se ela está grávida. E veja o que acontece. Após o primeiro ato sexual, a mente da mulher é invadida pelos invasores da incerteza. Surgem dúvidas, são centenas de hipóteses
admissíveis e inadmissíveis. É a mente envolvida hipoteticamente em soluções não levantadas, mas tudo sem êxito. Elas criam em seu interior um novo personagem que tem por objetivo roubar os melhores sentimentos e matar o seu próprio sangue. Às vezes, fruto de um amor imaculado, as mulheres não comprometidas maritalmente entram em estado de comoção. É o reencontro violento de duas forças renhidas em seu interior. É o início da Guerra Fria e a Guerra da Depressão Nervosa. Consequentemente, surgem os males psicossomáticos, a doença do físico e da alma. Inconsciente da verdade, o seu estado psíquico é levado ao cativeiro da neurose emocional. Daí surgem as manifestações do fantasma da gravidez. Será que eu estou grávida? Meu namorado não pode saber. Se os meus pais descobrirem, eles me matam. Não tenho dúvida, é isso mesmo, estou grávida. E só me resta uma saída, provocar um aborto. Para uma mulher inépcia, tudo pode acontecer após um ato sexual. Espero que esse não seja o seu problema. Se eu for, assuma com dignidade, com caráter, com perseverança, o fruto dos seus esforços não será em vão. Há 4 tipos de mulheres que procuram mais frequentemente os laboratórios de gravidez. Primeiro, a mulher casada legalmente que traem os seus maridos. Segundo, as mulheres separadas e divorciadas. Terceiro, estudantes de universidade. E o quarto, o maior índice de aborto na Europa é provocado por adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos. Com medo do medo imaginário, procuram um meio mais prático e fácil para se livrarem definitivamente do pesadelo horrível nos laboratórios de gravidez. Ou, para que não dizer, nos laboratórios de aborto. O meticuloso exame de urina é efetuado com a maior rapidez possível e a resposta à paciente é sempre positiva. Sinto muito, minha cara, você está grávida. Quer a mulher esteja grávida ou não, o exame é sempre positivo. Extraoficialmente foi comprovado a deslealdade em quase todos os laboratórios de teste de gravidez. Mesmo sendo negativo, o exame de urina e a resposta paciente é sempre positivo. Esse é o jogo dos laboratórios multinacionais. Usam a fraude para tirar injustamente o dinheiro de suas vítimas. É profundamente lamentável. O que tem valia em todos os diagnósticos é a palavra final, a do médico. Sua palavra está sempre acima de qualquer suspeita, até mesmo do dinheiro que nem tudo compra, a não ser a consciência dos abortistas. Esse é o valor inerente, intrínseco, é o valor estimativo que a mulher paga pela consignação de seu médico. Onde anda o bom senso, a ética profissional? Será que não existe o respeito mútuo e recíproco pela vida? Será que o dinheiro compra tudo isso? Os médicos perderam a reputação na evolução do passado, da dignidade e a moral no presente.
eles vêm agindo covardemente, sem represária por parte das autoridades competentes. Nem tudo que acontece dentro das clínicas vem ao conhecimento do povo. Atrás desta covardia hipócrita, fase do teste da gravidez, a máquina de fazer bilhões de dólares. E é por esse método falso que milhares de mulheres não grávidas são submetidas a operações desnecessárias, gravidez fantasma, pelos charlatões da medicina, rotulados de ginecologistas inescrupulosos. Vamos falar agora sobre a velha filosofia que eles usam para tirar o dinheiro de suas vítimas. Em via de regra, todas as mulheres grávidas que procuram no aborto a solução de seus conflitos vivem uma constante perturbação que as envolve no complô do medo. Quanto maior é esse medo, maior será a sua insegurança. Inseguras de si mesmo, tornam-se sensíveis, agressivas a qualquer diálogo, principalmente com a pessoa do sexo oposto. Psicossomaticamente falando, são pessoas doentes de alma e corpo e mente. Espiritualmente são secas, como as folhas ressequidas. Há um vazio em cada interior. Os seus corações estão eletrocutados de tédio. Vivem marginalizadas, perdidas no espaço e no tempo. Até a cerimônia religiosa lhes perturba, mesmo que obstrua os seus ouvidos com algodão. Mentalmente, não sabe distinguir o certo do errado. São flexíveis a todos os instantes. Suas faculdades mentais são governadas pelo pessimismo de uma mediocridade filosofal primitiva, neonazista. Todos os seus pensamentos negativos transcendem do transcendental. Fisiologicamente, sente-se dores, canseiras, formigamentos nos pés, estão inaptas, sexologicamente falando, vive as 24 horas do dia sob cuidados médicos, seus nervos estão na superfície da pele e nele correm o ódio e a vingança. Gastam 20.000 watts de energia nervosa num probleminha de 20 centavos. Mesmo sofrendo desses males psíquicos, procuram deliberadamente os laboratórios de teste de gravidez. A gente vê a expressão estampada em cada rosto. Quando o médico aplica a velha filosofia, lamento, filha, é positivo. Ao ouvir tais afirmativas dos facultativos, algumas mulheres até desmaiam no consultório. É comovente ouvir de seus lábios expressões angustiadas, como essa: não, não. Isso não podia acontecer comigo. Não é sensacionalismo de minha parte. É a força da expressão que fere a sensibilidade de quem quer que seja. Cabisbaixos e com semblante caído, ouve-se pelos corredores dos laboratórios murmúrios alucinantes. São gritos, gemidos
inexpressíveis de desespero entre as adolescentes da orgia. São lágrimas quentes, frias e gélidas que rolam copiosamente sobre a face pálida e borrada pela maquiagem. Como o mesmo poder de um sedativo, as enfermeiras são especialistas em acalmar qualquer situação de emergência. Com sutileza e astúcia, aplicam na vítima o sedativo filosofal com uma ação rápida e segura, sem precedente. Aí elas chegam de mansinho e diz para a adolescente grávida: calma, você não está só, nós vamos dar um jeitinho e tudo vai ficar bem. Seus pais não vão saber de nada, nós estamos aqui para ajudá-la. Você é jovem, bonita, tem um futuro brilhante pela frente. Livre-se desse filho indesejado. É essa a filosofia que elas usam. Todas as mulheres que vão aos laboratórios de teste de gravidez não sabem que o objetivo primordial dos médicos é de interromper a gravidez, esteja grávida ou não. Quando a situação for consolidada e tudo estiver sob o controle total, a velha raposa aplicam o velho e sussurrado rosário de palavras degradante da moral, agressiva e piedosa, que deixam a desejar. É muito simples, não dói nada. Com apenas alguns minutos você ficará livre para sempre. Isso é, se você quiser, é claro. A operação não vai impedir de você no futuro ter filhos fortes, sadios. Todas as mulheres que fazem aborto ficam mais férteis, é o que elas dizem. É horrível ser mãe solteira. Seus pais vão lhes botar para fora de casa. Que julgamento vão fazer de ti os teus amigos? Você vai ficar mal vista perante a sociedade. Eles vão te acusar. Nós temos um profundo carinho por vocês. Nós amamos você. Se você assinar o formulário, nós faremos a operação hoje mesmo. Ninguém saberá de nada. Isso é um assunto confidencial. E depois o aborto é legal. Você pode abortar, sim. É assim, sem a mínima chance de defesa, milhares e milhares de jovens, universitária grávida, né? Cai como ovelha, são levados ao matadouros e tosquiadas para serem sacrificadas pelos açougueiros da medicina. Pois bem, aí vocês perguntam, mas pastor, quem são esses médicos? Ora, são pessoas como eu e você. Na clínica onde o aborto é permitido, tudo é legal. Eles podem matar, fazer o que eles querem. Mas vamos continuar o assunto. Quem são eles? São pessoas como eu, como você, sujeita a todo tipo de paixões, sentimentos tais como os erros, derrotas, fracassos, decepções, alegrias, tristezas, decepções. Pois bem, amar, servir e ordenar, odiar e matar são atos humanos dos desumanos, são atos dos humanos que praticam os atos mais desumanos que existem na face da Terra. Eles não têm moral, não têm princípio. Eles enchem a cabeça das pessoas com conhecimentos técnicos e científicos
com condições de curar as chagas de seu irmão, mas não sabe ajudar a sobreviver e fazer com que essas pessoas tenham uma vida digna. Todos têm os seus diplomas registrados no Conselho Nacional de Medicina de todos os países. Quando consegue uma cadeira na clínica, o sucesso e a fama lhes sobem à cabeça. Eles ficam inchados, soberbos, opulentos, orgulhosos, presunçosos, prepotentes, avarentos e, acima de tudo, tornam-se indelicados, estúpidos e imorais. No conceito geral, eles têm um nome a zelar perante a sociedade de consumo, onde eram, na maioria, gentinha de beco, de subúrbio, de favelas, hoje com posse de um DR, menospreza os pobres, os humildes, para se exaltares na roda dos escarnecedores socialistas que aderem à doutrina do socialismo. O egoísmo egocêntrico os transformam em uma gangue de capitalistas dos países superdesenvolvidos. Não se trata de uma clínica particular ou de uma casa de saúde. É uma empresa multinacional, uma rede de sociedade anônima que opera nos 4 continentes da Terra. Eles matam os bebês por interesses financeiros. Todos adotam a mesma filosofia para atrair as vítimas e nelas deixarem as suas marcas. Aparentemente são piedosos, mas assemelham-se a víboras que habitam entre as fendas das rochas no deserto abrasador. Estão prontos para dar o bote a quem cruzar em seus caminhos. A maioria deles já foram processados por cometer homicídios dolosos, mas dificilmente são condenados porque têm dinheiro e um nome. Quando um vagabundo qualquer mata uma grande personalidade, é um político, ele é preso, ele é condenado, ele é linchado, sem chance de sobreviver. É assim que acontece com as nossas leis do Poder Judiciário. Quando um rico comete um assassinato ou um sequestro, se ele tiver dinheiro, logo ele é absolvido, porque o médico, seus advogados afirmam que ele é um doente mental, que tem problemas psiquiátricos, que precisa ser tratado imediatamente e é recolhido ao internato, a um hospital e fica lá em tratamento, né? Veja a repercussão que teve o atentado contra o Papa. Ele foi baleado, mas não morreu, porém o agressor foi condenado à prisão perpétua. Na verdade, é o que o médico matam e são protegidos, e quando comprovado a cumplicidade do crime, eles são expulsos do país por terem praticado a medicina ilegal e vão para outras clínicas de aborto. São aceitos lá para praticar o aborto, porque têm experiência médica ou têm as suas carteiras de médicos, né, cassadas por um determinado período de tempo. Os processos são arquivados na justiça, todo mundo lava as mãos, como fez Pôncio Pilatos, e fica por isso mesmo. Nos Estados Unidos é comum uma família entrar na justiça reclamando seus direitos, exigindo uma indenização porque seu ente querido veio a falecer após a cirurgia. Às vezes, são encontrados dentro do corpo, às vezes da vítima, algodão, tesoura, vidros, né, medicamentos,
seringa, bisturi e outros aparelhos cirúrgicos. Quando fica comprovada a culpabilidade do médico, ele fica proibido de exercer a medicina. Mesmo assim, esses médicos têm apoio legal por parte dos seus colegas de profissão e por eles são convidados a trabalhar nas clínicas como se fosse simplesmente funcionário de uma clínica legalizada para praticar o aborto. Esses médicos não creem em Deus, adotam uma teoria do darwinismo, quase todos são homossexual, além de indesejáveis, corruptos, detestam bebês, por um punhado de dólares reduzem a massa física de um feto em formação mesmo se fosse como se fosse um monte de gelatina. Essa máfia de ginecologistas são os mais autênticos de todos os assassinos. Matam pelo prazer de matar. Eles não amam ninguém. Em cada interior não existe sentimentos, e sim um monstro chamado Frankenstein. Agora vamos à parte final. A chantagem também que eles fazem com suas vítimas. Bem, em termos de finanças, as coisas é bem mais complicada. Tudo depende da situação em que se encontra o paciente. Todavia, se a mulher estiver grávida de 2 meses, é um preço. E se for de 7 meses, o preço é outro. Quando uma mulher procura uma clínica para interromper a gravidez, em geral, os ginecologistas fazem 2 perguntas para terem certeza de que a mulher quer fazer o aborto. Primeiro, por que você quer se livrar dessa criança? Segundo, você tem dinheiro para gastar? São as 2 perguntas que eles fazem. A sua situação é bastante grave. Não aceitamos cheques, promissória, letra de câmbio, queremos dinheiro vivo e tem que ser pago um dia com antecedência. Nos Estados Unidos é comum as mulheres da alta sociedade variar um pouco de marido como se troca de roupa, troca de marido como se troca de roupa. Para conseguir altas somas de dólares, os aborteiros usam 2 métodos: o formulário oficial do aborto e a fita de um gravador. Primeiro, o cliente de sua gravidez, a mulher, procura uma clínica para abortar. Preenchida a ficha do paciente, o formulário oficial do aborto é acionado. Após o recebimento do dinheiro da mulher que vai fazer o aborto, principalmente quando se trata de uma mulher rica, eles telefonam depois de todos os procedimentos para a sua residência pedindo mais dinheiro. Caso lhe sejam negados o pedido, a máfia do aborto fazem constante ameaça por telefone, exigindo milhares de dólares. Caso contrário, contarão tudo ao seu marido como prova. Eles ameaçam a sua cliente que abortou com o formulário do aborto por ela assinado. E a segunda chantagem é mais cruel e desumana. Eles usam um gravador em várias clínicas. Quando a paciente chega para abortar, ela conta todas as suas situações, como é que ela está. Então,
tudo sobre o aborto, como é que ela ficou grávida, como é que ela enganou seu marido. Então eles têm uma fita lá gravada, guardada. E aproveitando-se da situação, o médico pede para a cliente contar por detalhe o seu envolvimento amoroso, como ela ficou grávida com outro homem, não com seu marido. Então fica tudo gravado ali numa fita. E ela conta toda a história, né, para os médicos. Então os charlatãos, os aborteiros da medicina, telefonam para a sua cliente e ligam o gravador para ela escutar a transa do seu envolvimento com outro homem, por isso que ela ficou grávida e fez um aborto nessa clínica. Eles fazem a sua proposta, né? As suas próprias exigências. Eles não podem denunciar tais fatos à polícia para não envolver a família, etc., em escândalo. Então, a pessoa se submete, é obrigada a largar o dinheiro que eles pedem. E assim eles conseguem milhares e milhares de dinheiro de uma maneira suja e corrupta. Nós, família, temos que orar, buscar a Deus e pedir ao Senhor, tenha misericórdia do Brasil, que a lei do aborto jamais pode ser vigorada nesse país, porque aí vocês vão ver o que vai acontecer. É bebês sendo queimados vivos, é bebês abortados sendo levados para a indústria para fazer ração animal, é bebês vendidos para centro de pesquisa científica, é bebês sendo usados na indústria do sabão, do creme, da perfumaria. Essa é a realidade das clínicas de aborto. Vocês não sabem nem a 10ª parte do que acontece dentro de uma clínica de aborto. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia das mães brasileiras. Que Deus abençoe o nosso país. Vamos orar para que nenhum mal aconteça à nossa pátria. Amado e eterno Deus, nós te pedimos a tua bênção. Abençoa o Brasil. Livra, Senhor, esse país do comunismo. Livra o Brasil, Senhor, dessa rede de mafiosos do aborto, Senhor. Abençoa o Brasil, que ele continua sendo o país da família, o país da moral e dos bons costumes, do país religioso, do país que crê em Jesus Cristo e que a família é a base de toda a sociedade. Sê conosco, Senhor, e nos abençoe. Assim nós te rogamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.